já está gravando a aula, então deixa eu só registrar aqui o dia para a gravação ficar legal. Aí, pronto. Então, hoje é bom dia a todos. Hoje é dia 17/2/2021. Pela primeira vez na história do Brasil, eles cancelaram um carnaval, né? Então, eu acho que é a primeira vez na história brasileira. Então, isso realmente é um marco para o Brasil. Bom, vamos lá então, né? Vamos voltar aqui para o nosso assunto, que era esse aqui. Todo mundo consegue ver direitinho? Está dando para ver aí construções de superfície? Assim. Dá para ver, né? Então, aí a gente... Deixa eu ver aqui se vai passar. Acho que é isso. Então, a gente falou da expansão de muitos corpos. Deixa eu ver se eu ponho aqui no modo de passar, que aí acho que vai ficar melhor. Então, a gente falou da aula passada da expansão de muitos corpos, né? Que a gente pode, então, por um sistema de 3 corpos, como era o caso aqui. Então, aqui a gente tinha uma coisa do tipo que o H aproximava do L2, que era o reagente, formava como produto LH mais LI. Então, um sistema desse tipo, de um processo colisional reativo, uma reação química, né, elementar, porque tem poucos átomos, a gente pode, então, construir a grilha de pontos, né, ou de configurações internucleares para calcular a energia depois equivalente a cada uma dessas configurações. A gente, então, fixava todos os núcleos nessa disposição de formar um triângulo retângulo, e aqui a gente, então, variaria a distância entre o H e o LI, né? Achava o R de equilíbrio e colocava distâncias menores e maiores, bem maiores, inclusive, do que a distância internuclear de equilíbrio. A mesma coisa para o LI2, né, que é o LI com LI, e achava pela lei dos cossenos a distância R3, que é a outra distância RLH. E aí a gente viu que a gente pode pegar esse θ, variar de 0 a 180 com passo 30, né? Por simetria de 180 a 360, tudo é igual. Então, basta fazer de 0 a 180. E aí, a gente, então, constrói um conjunto acha uma malha, né? Para todas essas configurações nucleares. E aí, a gente depois ajusta essa malha para formas analíticas. E aí a gente, então, usa esse método que é a expansão de muitos corpos, onde a gente vai ter termos de um corpo, né, que seria o LI, depois o LI, então por isso que aparece aqui 2 vezes o LI, uma vez o H, e depois os termos de 2 corpos. E os termos de 2 corpos seriam, então, aqui, esse termo aqui, LH, esse outro L2, e esse outro termo aqui, LH. Então, aqui estaria a expansão de muitos corpos, né, traduzindo isso. E uma coisa interessante é que quando você tem o H próximo do L2, seria, né, onde essa seta, que é a região de transição, né, ou onde que é decidida a formação dos produtos, que é a parte complexa da reação, a gente, então, teria todos esses núcleos próximos um do outro. Então, isso aí seria esse termo de 3 corpos que aqui está. E aí, se você tem a energia como um todo, subtrai a energia de um corpo e de 2 corpos, você tem isoladamente, você tem isoladamente as energias dos termos de 3 corpos. Então, você pode ajustar com esse método de expansão de muitos corpos, você pode ajustar separadamente os termos de 2 corpos e depois o termo de 3 corpos para facilitar na hora de fazer o ajuste. Então, a expansão de muitos corpos ela é muito bem-vinda nesse sentido de facilitar o trabalho dos ajustes. Mas você pode também pegar a energia total e propor uma forma analítica geral e ajustar todos os pontos de uma vez só. Apesar de você ter mais dificuldade para fazer isso, mas você consegue fazer também. E aí, olha, o que se faz? Geralmente pega, para ajustar os 2 corpos, uma daquelas formas analíticas que a gente já viu, e aqui em particular foi pego, então, a forma analítica que a gente chama, né, que é polinômios e coordenadas bom ordem, onde o eta aqui
é a coordenada Born-Odds, que é aquela coordenada de Linus Pauling, Linus com um N só, né, Matheus? Isso. Isso, né? E aí o ρ é o R de equilíbrio menos a distância qualquer entre quaisquer pares de núcleos que compõem o nosso sistema, que seria LiH2, para formar LiH mais Li. Né? Então, aqui a gente pode ajustar os parâmetros, ou pode fixar os parâmetros beta. A gente pode, então, por exemplo, na hora de fazer o ajuste, pode fazer um ajuste linear ou um ajuste não linear. O linear, que seria só a determinação dos coeficientes, e o não linear seria um ajuste onde você determina o beta também. Quando você faz isso, você obtém, por exemplo, esses valores aqui de beta, olha, o LH 1.31, o L2 0.95, enquanto que os R's de equilíbrios você já conhecia do cálculo de estrutura eletrônica. E aí, por termo de 3 corpos, a gente então agora pega aquelas energias da expansão de muitos corpos, só por termo de 3 corpos, né? E acha como uma forma analítica o produto de 3 coordenadas de Linus Pauling, que são as coordenadas Born-Odds. Uma para LH, uma para L, outro LH, e o outro para o Li2. Então, nessa visão aqui de termos de 3 corpos, o grau do polinômio vai ser dado pela soma dos coeficientes I, J e K. Então, por exemplo, o I aqui vai de 0 a 6, o J de 0 a 6, o K de 0 a 6. Então, como é que ficaria? Você abriria aqui esse primeiro somatório em K, depois abriria o somatório em J, depois abriria o somatório em I. Então, você teria uma coisa de 6 vezes 6 vezes 6, 30, então seria 36 vezes 6. Dá quanto mais ou menos? Alguém tem uma ideia aí? 36 vezes 6? Uns 200 e poucos, né? Talvez, como é 6, aí uns 226, 216 coeficientes que você acharia aqui, mais ou menos, 216 coeficientes aqui. Mas só que o que vai acontecer? E o grau aqui, ó, poderia, por exemplo, o máximo que poderia seria 6, 6 e 6. Então, 3 vezes 6, 18, grau 18. Mas para não pegar muitos coeficientes, você pode fazer no testes. Então, por exemplo, vamos fazer um teste aqui de pegar o grau máximo menor ou igual a 8. Então, você só vai pegar as combinações aqui de I, J, K, onde a soma dos coeficientes, ou o grau daquele polinômio, seja menor ou igual a 8. Quando você faz isso, você reduz de 216 para 134 coeficientes. E é claro que você vai ter que ficar testando para ver se essa quantidade de coeficientes já ajusta a sua forma analítica e produz um desvio quadrático pequeno. Se isso acontecer, então você diz que foi bem sucedido o ajuste, e aí tudo bem, ok? Para vocês terem uma ideia, ajustando as energias para essa reação H mais L2 para dar LH mais Li, aqui estão, para vocês verem, os 134 coeficientes, olha. Então, aqui o C100 é esse valor, o C200 é esse valor, então o coeficiente C300 é esse valor, e o coeficiente, por exemplo, é esse aqui, ó, C204, então I igual a 2, J igual a 0 e K igual a 4, deu esse valor que aqui está, esse que aqui está. Então, aqui está o coeficiente, aqui está o índice do coeficiente, que é o valor do coeficiente ajustado, o índice, o valor, o índice, o valor, o índice e o valor. Se vocês notarem bem aqui, ó, a soma de todos esses I mais J mais K, eles são todos menores ou igual a 8, que foi o vínculo que a gente colocou. Por exemplo, se eu pegar esse aqui, ó, esse último, então aqui é 6, o I é igual a 6, o J é igual a 1 e o K é igual a 0. Então, 6 mais 1, 7. Então, é menor ou igual a 8. Ó. Olha esse penúltimo, 5, 2, 1. Então, ficaria 5 mais 2, 7, mais 1, 8. Então, menor ou igual a 8. Então, ele está dentro. E você pode pegar qualquer um. Ó. Vamos pegar esse que aqui está. Ó. Esse aqui. Ó. Então, é 0, 1 e 2. Então, dá 0 mais 1 mais 2. Então, dá 3. Então, é menor ou igual a 8. Então, com esse vínculo aqui que a gente colocou, que o grau máximo é 8, e a gente vai pegar todos os graus menor ou igual a 8,
Então, você acaba tendo 134 coeficientes, e aqui estão todos os 134 coeficientes ajustados. Quando a gente substitui, então, todos esses coeficientes aqui, todos os graus que a gente colocou aqui, você tem uma forma analítica conhecida que vai depender das distâncias internucleares RLIH, RLIH, RL2. Com isso, a gente pode, então, plotar, né, aquela forma analítica, e o que a gente vai encontrar com esse plot em 3D, depois eu vou passar a forma analítica para vocês, eu vou pedir para vocês fazerem essas figuras que vocês estão vendo aqui, da superfície de energia potencial do H mais L2. Então, eu vou passar para vocês esse programa com essa forma analítica implementada. Vou pedir para vocês rodarem o programa, gerar as configurações, né? E depois fazer esse gráfico que vocês estão vendo aqui. Inclusive, aqui ó, já dá para ver a leitura. Aqui estaria a coordenada LH, L2, perdão, e LH. Então, se vocês olharem aqui, ó, aqui estaria a distância de equilíbrio do L2, e nessa configuração aqui, olha, se vocês olharem a distância LH, ela é 10, é muito grande. Significa dizer que você está numa região mais ou menos desse tipo aqui, ó. Deixa eu fazer aqui um rascunho aqui. Vamos. Então, como ali o processo seria H mais L2, para dar, então, como resultado, né, H mais LI mais LI. Opa, LI. A caneta hoje não está muito boa. Tem dia que ela está boa, tem dia que ela não está muito boa. Então, ali você viu que o R do L2, ele é próximo do R de equilíbrio. Então, a gente está dizendo o seguinte, a gente está dizendo que você tem aqui uma coisa assim, tem junto o LI com o LI, e a coordenada LH está muito grande, em torno de 10 ângulos. Então, significa, olha, que tanto a distância LH, aqui está o H, tanto essa distância aqui como essa outra que aqui está, elas são grandes. Significa dizer que você está nessa região aqui, ó, ou seja, a região dos reagentes. Então, se a gente voltar então para a figura, vamos voltar lá. Então, nessa região aqui, ó, você tem H mais L2. Aí, o que vai acontecer? Se você for andando para cá, a distância do LH vai diminuindo, então aí você chega aqui na região do complexo ativado, que é onde as três distâncias estão próximas uma da outra. Então, por isso que você tem esse poço aqui, ó, que é esse poço que aqui está. Depois, o que acontece? A gente caminha para cá, a distância do L2 vai aumentando e a distância do L2 vai caminhando para de equilíbrio. Então, a gente vai então para uma outra configuração. A gente vai para essa distância aqui que vai diminuindo, por exemplo. Então, você começa a ter uma coisa assim. Aqui está o LI e aqui está o H. E o outro LI ficaria muito longe. Então, essa distância aqui cresce muito e essa distância aqui também cresce muito. Então, você estaria na região, nessa região que aqui está, que seria a região dos produtos. E aquela região da TS, estrutura de transição, é quando todos os três elementos, H mais LI e 2, estão próximos um do outro. Seria nessa região que aqui está. Então, se a gente voltar para cá, a gente consegue fazer todo um estudo topológico desse processo colisional reativo, analisando essas superfícies aqui. E aqui, olha, veja que a gente fez por um ângulo de aproximação, um ângulo, não de aproximação, mas um ângulo formado pelo triângulo dos três núcleos, de 42,67 graus.
e aqui para uma configuração colinear, ou seja, quando o H chega colinearmente, deixa eu até fazer o desenho aqui para vocês verem, essa coisa é melhor falar do que fazer, escrever do que falar. Então, se a situação colinear, né? Então, por exemplo, a primeira que a gente tinha lá seria uma coisa desse tipo aqui, por exemplo, onde aqui era 42. O ângulo era 42. Uma outra configuração colinear seria uma coisa assim. Você teria aqui, então, o LI, e aqui você teria o LI, e aí quando o ângulo aqui é igual a 180, então você teria o H chegando por aqui, ó. O H chegando por aqui, então esse ângulo aqui, ó, seria 180 graus, então seria uma configuração colinear, ou então o H chega por aqui, seria uma configuração de 0 graus. Então aqui seria 0 grau. Então, dependendo do ângulo de aproximação não, que o triângulo formado pelos três núcleos formam, né? Você então pode ver como é que ficaria a cara da superfície de energia potencial para cada uma desses ângulos. E é claro que a gente geralmente escolhe o ângulo para o qual a barreira é menor, porque a gente acredita que a reação aconteça quando a barreira é menor, porque você vai precisar de uma energia mínima de ativação para que o processo colisional aconteça. Mas o que a gente nota aqui é que se a gente percorrer aqui dentro dessa curva de energia potencial, andar aqui, a gente então vai ter subidas e descidas, que seria o caminho de mínima energia. Então, se eu pegar aqui uma ideia que é interessante, se eu pegar aqui aquela projeção que está no plano, né, que você tem lá, por exemplo, a curva lá, a projeção da curva, e aqui também teria, opa, o desenho não ficou muito bom, deixa eu apagar aqui e fazer de novo. Vamos lá, então vamos pegar, selecionar isso aqui, pronto. Não sei se vocês repararam, eu aumentei muito o quadro aqui, deu para ver que está bem grande o quadro agora? Eu redimensionei ele, e ele agora dá para escrever bastante. Professor? Então, oi? Posso dar uma sugestão para o senhor? Pode sim. Para as linhas ficarem mais retinhas, tem uma ferramenta de linha ali nas formas, ó. Aonde aqui, na formas? Ah, Isso. aqui. A linhazinha ali, ó. Essa. É o primeiro itemzinho, isso. Clicou. Aí você clica num ponto e arrasta para trás, para baixo. Dá para usar esses recursos aí, né? Isso. Tá. Então vamos Esse ver fica melhor para o senhor. Vamos ver se fica melhor mesmo. Esse para cá, então ele ajeitou. E, opa. Aí desce. Agora quero para lateral. Para lateral você faz outro. Tem que pegar de novo lá, né? É. Então vamos lá. Ô, Matheus, vamos ver se vai dar certo aqui. Vamos pegar de novo. Ele ficou um pouquinho torto porque eu não ajeitei bem. Pronto, fazer bem grande aqui. Pronto. E agora? Será que agora ele sai? Tem que clicar de novo para ele sair? Não, aí você clica no pincel de volta e você consegue Pode pôr no livremente. pincel de novo, né? Aí, acho que agora voltou. E agora eu vou ter que ser um pouquinho na mão mesmo. Porque aqui agora eu quero fazer essas... Vamos ver se vai ficar bom aqui, Matheus. Então aqui seriam as curvas, né? As curvas de linhas aqui, que seria a projeção, o coste daquela superfície de energia potencial. Faz de conta que isso aí está certo. E aí, ó, o que a gente pode fazer é construir aqui uma varredura. Aqui a gente pode pôr essa coordenada ρ e pegar um ângulo φ aqui. E aí, o que a gente faz? O φ, ele é maior ou igual a 0 e menor ou igual a 90. E aí, o que a gente faz? A gente vai
fixa φ igual a zero e fica variando essa coordenada aqui até achar o ponto de mínimo da energia. Tá aqui, ó. Depois a gente dá um stepzinho de 0,1 grau em φ, você acha outro ponto de mínimo e vai fazendo. Vai achando esses pontos de mínimo aqui, vai achando, percorrendo toda aqui a superfície de energia potencial. Se você então fizer um gráfico aqui da energia em função dessa coordenada, que a gente pode chamar até de coordenada de reação φ, você teria alguma coisa desse tipo aqui, ó. Você poderia ter uma altura, uma barreira, depois um poço, e depois ele sairia então, do reagente, passaria por uma ATS, estrutura de transição, poderia ter aqui o produto, e aqui poderia ter um produto complexo, que seria um produto que se forma antes do produto acontecer. Então, utilizando desse artifício, a gente pode, então, por exemplo, achar esse vetor aqui, ó, aqui, essa coordenada, melhor dizendo, ρ aqui, fazer essa varredura aqui de 0 até 90, o que a gente acharia é exatamente essa curva de mínima energia que aqui está, para cada θ que você fixa. Então, você tem um estudo bem interessante, porque aí você pode somar a energia do reagente para ele sair do zero, e aí dá para você ver qual é a energia do produto, e dá para ver se a reação é do tipo endo ou exoégnica. Ou seja, se ele precisa liberar energia, o reagente precisa liberar energia para ele descer para cá, então é exo. Se você fala em termos de temperatura, é exotérmica. Se fala em termos da energia, é exoégica. Então, e outra, dá para você calcular a entalpia, que é a diferença da energia do reagente com a do produto, que é exatamente esse valor que está aqui, ó, perto de 35, 33 kcal por mol. Dá para ver a profundidade do poço, ele é maior a profundidade de poço, né, depois ali que forma o complexo, do reagente complexo, do produto complexo, ou a profundidade maior do poço acontece para aquele ângulo de 42,67 graus, né? Então, você vê que aqui, ó, o φ, que aqui eu chamei de alfa, né, mas é φ, pode ser φ, vai de 0 a 90, e você vai vendo como que varia a energia aqui dentro da superfície de energia potencial. Em outras palavras, você pode achar o caminho de mínima energia de um processo colisional reativo fazendo essa varredura dentro dessa superfície de energia potencial. Essa curva que está aqui também, eu vou passar para vocês e vocês vão tentar achar essas curvas também. Daqui a pouquinho, a gente já vai poder começar a fazer isso. Talvez até na próxima aula, eu acho que já dê para fazer. Tá ok, pessoal? Aham. Então, professor, Ah, então quer dizer que para cada ângulo que eu escolher calcular aí, né, entre 0 e 90 graus, eu vou ter que fazer um encontro de mínimo, é? isso. A questão é o seguinte, vamos voltar só um pouquinho aqui. Para cada... Você pode fazer o seguinte, para cada θ que você tem aqui, você pode calcular a superfície, e para cada superfície de θ fixo, você pode fazer a varredura. Você pode fazer a varredura aqui, né, pegando o mínimo em toda aqui essa projeção que está aqui, pegando todo o mínimo, e construir o caminho de mínima energia. Então, você nota que aqui tem o caminho de mínima energia, né, para cada θ que eu fixei, olha, tá vendo? A gente fixou igual a θ igual a 30, 42, 60, 90, 120, 150 até 180. Lembra que por simetria, o θ de 180 a 360 tem o mesmo comportamento. Ok, Matheus? Ok. Ficou claro, Matheus? É porque a minha dúvida era, tipo, para cada alfa, então, né, por exemplo, eu fixei o alfa igual a 0. Ou seja, eu vou pegar aquela parte da curva, Tá, sobe lá um pouquinho. isso. Então, se eu faço... então, por exemplo, aqui estaria aquele ρ, correto? Correto. Aquela coordenada. E aqui, ó, entre essa coordenada aqui, ρ, e essa lateral aqui, está o ângulo alfa, ou φ, que nós chamamos. Vamos chamar de alfa, porque lá a gente chamou de alfa, tá bom?
Tá bom. Então, o alfa, quando ele é zero, você está aqui, ó, no reagente. O ρ coincide com essa coordenada do reagente. E aí, eu ponho alfa igual a zero e fico variando essa distância aqui, o ρ, e vejo como que a energia vai mudando. Quando a energia atingir o mínimo, eu paro e marco aqui um pontinho. Então, seria esse ponto aqui, ó. Ah, sim, sim. Tá certo? Aí eu pego, dou um incremento. Eu pego, por exemplo, vou pegar um maiorzinho, por exemplo, aqui 10 graus, tá bom? Uhum. Aí eu fico variando aqui o ρ, acho outro ponto de mínimo. Aí, ó, mais ou menos em 10, está aqui 15, 7, 10. Então seria esse ponto aqui, ó. Entendi, entendi. Aí, se eu agora pegar 45 graus, dá mais ou menos aqui, correto? Ó? Uhum. Aí eu fico variando a distância e acho o mínimo aqui. Aí eu venho aqui em 45, ó, olha 45. Se eu subir aqui 45, por exemplo, pegando para θ igual... Qual ângulo você quer? O 30? Pode ser o 30? Pode. Então, 45 é onde encontra a parte preta. Então, seria esse ponto aqui, ó. Certo, certo. Tá certo? Vou pegar mais um, só para ficar legal, ó. Quando eu chego aqui é 90 graus, correto? Uhum. Eu tô aqui na região dos produtos. H Correto. mais LH. LI mais HLI. Então, eu vario essa distância aqui e acho o mínimo. Então, vou achar o último ponto aqui para alfa igual a zero. Então, ou 90. Alfa igual a 90, dá esse ponto que aqui está. Ó. Certo. Certinho, Matheus? Agora tá claro. Então, essa é uma estratégia que a gente pode usar para calcular o caminho de mínima energia de uma superfície de energia potencial. O interessante lembrar aqui que geralmente a gente fala muito em coordenada de reação. Então, você pode construir uma coordenada de reação. Aqui, a coordenada de reação para mim vai ser o alfa, porque ele que vai fazer uma varredura na superfície de tal maneira que vai possibilitar achar o caminho de mínima energia para cada uma das configurações que eu tenho da minha superfície de energia potencial. Bacana, Matheus? Bacana, bacana. E o Obrigado. interessante, Matheus, que aqui não tem uma barreira. Ó. Então, essa é uma reação direta, ela não tem uma barreira de potencial, por exemplo. Ela poderia ter essa barreira aqui, ó, não tem. Ó. Então, aquela superfície lá, ela está dizendo que a reação pode ser direta. Então, ela está dizendo que ela é assim, ela vem assim, é assim que ela é. Um caminho de mínima energia de uma reação mais interessante, ela teria aqui o reagente, uma barreira, depois ela desce, e aí forma um produto. Então, aqui você tem um reagente, o complexo ativado, ou a estrutura de transição que a gente chama de TS, e o produto. Esse é um caminho do inglês, a gente até usa a sigla MAP, mínimo N de path, caminho de mínima energia. Ou, em português, caminho de mínima energia. E sempre, então, seria a energia por uma coordenada de reação. No caso, aqui nós estamos chamando de alfa, que é aquele ângulo de varredura da projeção da superfície de energia potencial. Bacana? Bacana, professor. Então Bacana. quer dizer que ela não teria energia de ativação, né? Nesse exemplo que o senhor está participando. Opa! Bom dia aí, Lúcio. Tudo bem? É o Bom Lúcio, dia. né? Exatamente, Lúcio. Olha a diferença, por exemplo, dessa curva de mínima energia para essa. Essa aqui, ó, ela está dizendo que a energia do reagente, vamos escrever aqui, ó, que a energia do reagente está aqui, aqui está a energia do produto, e ela não tem uma TS, não tem uma barreira. Então, ela é uma reação direta. Um sopro que você dá para a reação no sistema, qualquer aquecimentozinho, um empurrãozinho que você der, ela sai aqui do reagente, forma um produto complexo aqui, que é instável, e depois os átomos se rearranjam de novo, né, dentro dessa superfície de energia potencial, e forma uma estrutura mais estável, que é esse produto final que está aqui. Aqui, ó, eu teria que dar uma energia da ordem dessa altura da barreira para a reação acontecer. Aqui não foi preciso isso. Tá? E aqui eu já leio direto. Ó. Se eu coloco o zero aqui na energia do reagente,
aonde eu leio aqui, ó, já é a energia do produto e coincide também com a entalpia. A entalpia é a diferença da energia do entalpia, né, que a gente geralmente chama ΔH, né? Uhum. A gente geralmente faz a diferença da energia. Opa, o pincel não está indo muito bem aqui. A energia do produto menos a energia do reagente. Uhum. O pincelzinho aqui não está ajudando muito, não. Bacana. E também eu já sei aqui, ó, esse estudo me permite dizer se essa reação ela é endoégica ou exoégica. Como aqui o sistema, o reagente precisa perder energia para ele ir para o produto que tem uma energia mais baixa, então ele tem que perder energia. Então ela vai liberar. Então ela é exoégica. Se você falar em termos da temperatura, ela é exotérmica. Ok? Se Uhum. você tivesse, por exemplo, uma curva assim, um caminho de mínima energia contrário, por exemplo, você teria, aqui estaria o reagente, uma barreira, olha a diferença. Aqui está a energia do reagente, aqui está a TS, e aqui está o produto. A energia do produto é maior do que a do reagente, então ele precisa absorver energia para ele atingir os produtos. Então ela é endoégica, se eu expresso em termos da energia, ou se eu expresso em termos da temperatura endotérmica. Então ele precisa absorver energia para que ele atinja a energia maior que a energia dos produtos. Então é um processo colisional reativo ou uma reação química endoégica, no caso, ou endotérmica. Perfeito? Então, de novo, aqui você teria a energia em função dessa coordenada de reação alfa. Então, uma coisa interessante que a gente já pode comentar aqui, se você tem uma superfície de energia potencial, se você faz um estudo topológico dela, que são esses gráficos, essas análises que a gente acabou de dizer, você consegue dizer que tipo de reação é, o que está acontecendo do ponto de vista energético do sistema, dá para você saber se ela é uma reação direta ou não é direta. Então, dá para você fazer uma análise muito interessante e completa desse processo, justamente fazendo esse estudo topológico que a gente acabou de mencionar aqui agora para vocês. Ficou mais claro, Lúcio? Ficou, professor. Tranquilo, obrigado. Com Matheus, como é que ficou, Matheus? Ficou mais claro um pouquinho? Matheus, está me ouvindo, Matheus? Tem hora que o som fica ruim. Tudo ok? Oi. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tranquilo, Matheus? Foi mais porque o meu microfone tava. O microfone em si tava desligado, eu não tinha percebido isso. Tranquilo, Matheus, tranquilo. Mas ficou Tá, tranquilo para você? Ficou claro? ficou. Então, professor, no Ah, caso, quando eu tiver uma estrutura de transição, né? Que é a aquele ponto barreira. de máximo, aquela barreira, É isso. isso. Essa barreira indicaria, então, meio que um ponto de cela, né? No É o, gráfico, é na o ponto de superfície. cela. É muito legal o que você comentou. Então, por exemplo, se eu voltar para cá, ele, na realidade, ele é mais ou menos o que você falou. Ele é, dentro do mínimo, ele é o que tem a energia menos negativa. Então, ele é como pode ser visto como um ponto de cela mesmo. Então, ele é uma estrutura muito estável. É aqui que as coisas acontecem. É aqui que você vai saber quem é que vai virar produto e quem é que vai virar. Se a reação vai ter um produto ou não vai ter, se ela vai ser formada ou não vai ser formada. Quem estabelece isso vai ser exatamente aqui, onde os três núcleos, no caso dessa reação H mais L2, estão próximos. Então, uma estrutura muito estável. Então, o que, que acontece? Ela tinha energia do produto que era mais negativa, né? Era menor. Aí os núcleos se aproximaram, os três núcleos se aproximaram, formaram um complexo ativado, ou uma estrutura de transição, que caracteriza com esse ponto de cela. O sistema era muito estável, ele deu uma ligeira modificada na estrutura, a energia abaixou e correu para uma configuração mais estável, que é a formação desse produto P aqui, nessa região. Ok? Ok. Bacana?
Bacaninha, Então, professor. muito bom. Então, o que vai acontecer? Então, e vocês vão fazer essas figuras todas. Já já vocês vão fazer tudo isso. E eu vou pedir para vocês fazerem outras análises também. E eu acredito que vocês vão verificar isso com mais detalhe, com mais intensidade. Agora aqui, só para concluir um pouquinho essa parte de slides aqui, dessa parte de curva e superfície, você pode também construir curva de energia potencial ou até mesmo superfície, pegando, por exemplo, um nanotubo e fazendo ele interagir com a molécula de CO2, por exemplo. Olha só, você coloca aqui uma molécula de CO2 numa configuração de equilíbrio, numa situação rígida, né, de equilíbrio, e aí você pega uma célula aqui, ó, de um nanotubo de carbono ou de nitreto de boro, por exemplo, e você pode calcular com que energia, né, através da curva de energia potencial, que seria como se fosse dois corpos, seria essa região que está aqui, e com essa aqui, então seria o corpo de M1 com o corpo de M2, que seria uma célula desse nanotubo. E aí você pode, de maneira semelhante, calcular, olha só, a curva de energia potencial, por exemplo. Deixa eu ver se eu passei correto aqui, passei. Então, olha, você então pode pegar vários tipos de nanotubo de dimensões diferentes. Por exemplo, isso aqui é a abreviatura de Single Wall Nanotubo. Então, nanotubo com uma única folha. Porque você pode ter nanotubos também de folhas duplas, um nanotubo dentro do outro, por exemplo. E você pode, por exemplo, olha aqui para vocês verem a molécula de CO2. Você pode colocá-la nessa posição, pode invertê-la, você pode ficar girando essa molécula para você tentar achar qual que é a configuração onde é mínima. Então, olha só, aqui ó, você tem uma energia muito, mas muito pequena, está dizendo que praticamente você não tem interação entre o CO2, que é a molécula de CO2, né, dióxido de carbono, com o nanotubo. Então, você vai tanto pegando um nanotubo com as extremidades que a gente chama de armchair, que é de poltrona, ou zigue-zague, né? Então, aqui você tem tanto, olha, zigue-zague, aí tem o armchair. Então, e tamanho diferente, ó, esse tem um diâmetro maior, esse tem um diâmetro menor. Em todos esses casos, você vê que a interação aqui ó, é mínima, quando você aproxima ou afasta o CO2 do nanotubo. Mas aí tem umas coisas interessantes. Você pode, por exemplo, tirar agora do nanotubo de carbono um carbono e colocar um cobalto, que aqui está em verde. E olha o que acontece. A energia que era muito pequena, ela vai lá para baixo, olha. Então aqui tem uma comparação do nanotubo não funcionalizado, ou seja, sem o cobalto, com o cobalto funcionalizado. Você tem uma ordem, a energia cresce de uma ordem de 10 vezes, né? Ou seja, a interação entre o nanotubo e o CO2, quando o nanotubo é funcionalizado, ela aumenta de uma ordem de grandeza, ou 10 vezes mais do que quando ele não era funcionalizado. Então, isso aqui também está te dizendo que você pode, de certa maneira, funcionalizar nanotubos para que ele consiga atrair ou capturar moléculas de CO2. Isso, do ponto de vista tecnológico, pode ser visto como um meio, né? Um meio de capturar, então pode ser um instrumento de captura, né? De CO2. Então, você pode pensar aí que você pode ter um sistema desse em escapamentos de carro, que você possa diminuir com isso, né? A emissão de CO2 na atmosfera. Então, você pode, de certa maneira, construir sensores, né? Digamos assim, um sistema ou dispositivos que capturam, né? A molécula de CO2 onde eles são liberados. Basta você ter uma estrutura, por exemplo, de um nanotubo com ele funcionalizado. Aqui, por exemplo, é o cobalto, e esse aqui é o símbolo de que a gente utiliza para colocar como funcionalização. Então, olha aqui, ó. Aqui não tem aquele símbolo de arroba e nem o carbono, e o cobalto. Então, quando aparece esse símbolo aqui, arroba e o cobalto, está dizendo que isso aqui foi funcionalizado com o átomo que está aqui, no caso, o cobalto. Então, esse símbolo que diz isso. Então, aqui, olha,
você vê que aumenta bastante a energia, você pode ajustar isso para uma forma analítica e pode descobrir como que o CO2 vibra e rotaciona em torno desse nanotubo que aqui está. Então, você pode ficar fazendo essas brincadeiras aí. E aqui é interessante você ver essa figura, não sei se vocês conseguem ver bem, quando você tem o nanotubo não funcionalizado, isso aqui fica retinho. A partir do momento que você funcionaliza ele com cobalto, olha só, ele emborca um pouquinho. E a nuvem eletrônica do nanotubo abraça a molécula de CO2, então ela envolve, então ela passa a governar a interação entre CO2 e nanotubo. Então, quando você não tem o nanotubo funcionalizado, ele tem a nuvem eletrônica dele e o CO2 tem a nuvem eletrônica dele e não há sobreposição das duas nuvens, perdão. Enquanto que aqui há. Isso já mostra, né, do ponto de vista de cálculo de estrutura eletrônica, como que a interação aumenta e ela fica mais forte e o nanotubo funcionalizado consegue segurar a molécula ou governar, né, a interação entre ele e a molécula de CO2. Ficou um pouquinho claro essa ideia, pessoal? Tranquilo? Sim, tranquilo. Posso continuar? Uhum. Rafa, tudo bem, Rafa? Oi, Rafa. Tudo certo, professor, tudo Tudo certo. certo. Ana, tudo certo, Ana? Tudo certo, professor. Está ficando claro, Ana, o que a gente está querendo dizer? Tanto que é importante, tantos lugares que você pode ter uma curva de energia potencial ou uma superfície de energia potencial. Sim, sim. Uhum. Amanda, tudo bem, Amanda? Acho que a Amanda não está me ouvindo. Amanda, está por aí, Amanda? Acho que ela talvez esteja com o microfone desligado. Bom, vamos em frente? Podemos ir em frente, pessoal? Oi, professor, porque tava em tela cheia e não estava aparecendo para tirar um pouco. Eu imaginei. Sempre é porque às vezes está falando e às vezes ou o microfone a gente esquece ou a tela. Mas eu estou aqui, pode ficar tranquilo. Tá bom? Tudo bem, Amanda? Tá, Tudo certinho? Ficando claro, Amanda? Sim. Aqui, ó, uma outra maneira é você, por exemplo, funcionalizar o nanotubo de nitreto de boro, ou seja, um nanotubo composto de nitrogênio e boro. E aqui é interessante que quando você vai funcionalizar ele, colocando o cobalto também, você pode funcionalizar tirando, por exemplo, primeiro um boro, colocando um cobalto, ou tirando o nitrogênio e colocando um cobalto. E aqui tem as duas formas de funcionalização. Aqui, ó, se eu coloquei o B de boro, então foi tirado um boro e colocado um cobalto no lugar. Se eu colocar aqui o N, significa que foi tirado um nitrogênio e foi colocado um cobalto no lugar. E aí o interessante é que quando você tem, então, ele funcionalizado, um nitreto de boro, né, você tem ainda que a energia é maior ainda, a energia de interação é maior ainda. Então, aqui, por exemplo, olha, a interação em preto seria sem estar funcionalizado, o nitreto de boro não funcionalizado, ele funcionalizado com boro, quando você tira um boro e coloca um cobalto, e quando você tira um nitrogênio e coloca um cobalto. Olha como que a energia ficou mais baixa ainda, ou seja, a interação ficou muito maior, ou seja, ficou quase 2 ordens de grandeza a mais, ou 2 ordens de grandeza e meia a mais, com relação à funcionalização com um boro, tirando o boro, ou ele não funcionalizado, olha, ficou quase 2 vezes e meia maior a interação. Então, aqui você pode, então, com a curva de energia potencial, estabelecer se existe ou não existe uma interação entre dois entes quaisquer. No caso aqui, você poderia aproximar para 2 corpos, o nanotubo e o CO2. Ok, pessoal? Então, aqui, ó, aquela imagem que eu mostrava para vocês, quando ele não está funcionalizado, a nuvem eletrônica do nanotubo de nitreto de boro não abraça, não sobrepõe
não hibridiza com a nuvem eletrônica do CO2, olha. Mas à medida que você funcionaliza ele com cobalto, tanto tirando o nitrogênio como o boro, olha como que a nuvem eletrônica, agora, uma nuvem eletrônica do nitreto do nanotubo de nitreto de boro abraça o CO2. E aqui a mesma coisa, quando ele é funcionalizado tirando o boro. Mas a gente nota mais que aqui, ó, ele está mais emborcado um pouquinho, mostrando que a interação aqui é mais forte do que aqui, ó. E como a gente viu aqui nesse gráfico que está. Então, quando você tira o nitrogênio e coloca o cobalto no lugar, que é o caso aqui, ó, a interação é maior do que aqui. E ambas são maiores do que aqui quando você não tem ele funcionalizado. Ok? E aqui para outros tipos de nanotubo, aqui é o 5,5 com dimensão 5,5, e aqui com raio maior, 10,10, com diâmetro maior, 10,10. Então, você nota claramente que a interação, quando você tem um nanotubo funcionalizado, é maior. Ok? E aqui é a mesma coisa. Você, então, fixa a distância entre o CO2, calcula a energia, vai aumentando a distância, diminuindo e aumentando, e aí você resolve a parte da equação de Schrödinger da parte eletrônica, dentro da aproximação de Bohr-Oppenheim, e constrói, então, um conjunto de distâncias que separam o CO2 do cobalto, e pega as energias e traça as energias. Quando você traça, você tem exatamente as curvas de energia potencial desse complexo, que seria, então, o sistema composto por um nanotubo e um CO2, tanto o nanotubo de carbono como de nitreto de boro. Ok, pessoal? Ficou um pouquinho claro aí o que a gente quis dizer? Tranquilo, professor. Ficou bom? Uhum. Agora, o que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos aprender, então, na prática, a fazer primeiro os ajustes de sistemas de dois corpos. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar as energias do H2+, vamos pegar aqui a energia do H2+, lembra que a gente tinha colocado uma aqui, ó, por exemplo. Vamos pegar essa do Alexander. Então, ele pegou a distância entre os dois hidrogênios, né, variando de 0,2 até 10 angstrom, e calculou a energia que aqui está. Isso aqui é em Bohr, perdão, em Bohr, e aqui é a energia em Hartree. E aí, então vamos agora ajustar isso aqui para uma forma analítica, por exemplo, para uma Rydberg, vamos pegar aqui, uma Rydberg generalizada de grau 10. Para fazer isso, aí o que eu vou fazer? Eu vou pedir para vocês me acompanharem aqui no computador agora, tá bom? Eu vou tentar entrar numa máquina lá na física, vou mostrar o programa que faz o ajuste, e a gente vai tentar fazer um ajuste utilizando uma Rydberg inicialmente de grau 10, para ajustar essas energias que estão aqui, ó, que são as energias calculadas, energias eletrônicas calculadas, então, aqui pelo Alexander. Tudo bem, pessoal? Está claro o que nós vamos fazer agora? Sim. Então, vamos ver se vai dar certo aqui agora. Eu vou, então, fechar um pouco dessas janelas que estão aqui e vou tentar usar esse sistema que aqui está, para a gente, eu vou acessar uma máquina lá da física e vamos ver se vai dar certo. Então, deixa eu pôr a senha aqui. Deixa eu ver se eu ainda me lembro. Vamos ver. Vou saber se eu me lembrei agora ou não. Opa, deu certo. Então, vocês estão vendo aí o que eu estou fazendo, pessoal? Professor, para mim tá meio travado aqui. Está Não sei se é o travado? problema não sei se é o problema da minha Aqui rede. também, professor, aqui tá travado também. Ah, travou. Assim, Olha, tá lento, entendeu? Para passar de uma imagem para outra. Não... entendi. Isso. Eu estou usando aqui agora, só para ir falando para vocês, aquele Mobax Term, que é aquele aplicativo, né, de certa maneira, para eu fazer um SSH, ou seja, eu vou fazer um SSH agora para entrar numa máquina lá na física, para mostrar o programa para vocês e tentar fazer um ajuste. O que vocês estão vendo aí? Vocês já estão vendo uma tela com SSH ou não? Estamos vendo só a senha.
É, aqui também. Ah, então ela está um pouquinho atrasada. A senha eu já coloquei e ele abriu agora uma janela com o SSH. Estou entrando numa máquina. Vamos esperar, ver se chega nela, por favor. Tá bem. Logo agora que eu vou precisar de usar o computador. E agora? Vocês estão vendo o SSH, o escrito SSH-P80 e user e o IP da máquina? Não, professor. Ainda Ainda não. tá na tela de login com a senha. Oi, Amanda, desculpa, não te Ainda ouvi. tá na tela de login com a senha. Mas, gente, mas tá tão lento assim. Vamos ver se vai agora. É porque tem vezes que a rede aqui fica rápida, tem dia que ela fica lenta. E agora, como a gente vai fazer na prática os ajustes, não tem como. Eu vou precisar de entrar no computador mesmo. Vamos ver aqui. Ainda tá na parte da senha ainda? Para mim, sim. É. É, aqui também. Oh, que pena, gente. Deixa eu ver se eu entro aqui na máquina e se eu consigo ir um pouquinho além. Vamos ver se eu consigo já entrar aqui na máquina. Deixa eu dar o Enter aqui. Vamos ver se entra aqui. Ó, aqui eu consegui já entrar na máquina. Deixa eu dar um LS aqui para ver. Então, estou usando uma máquina lá da física. Deixa eu entrar aqui no diretório Gargano. Tá dando certo. E aqui agora deixa eu entrar na parte de ajuste. E agora, pessoal, vocês estão vendo minha janela? Não. Agora. Agora eu tô vendo. Agora Tá eu tô vendo? vendo, agora eu tô vendo. Então, olha só. Qual é o comando que eu dei? Um LS? Foi o LS. Você deu Tá. LS umas 3 vezes aí. Muito bem, era exatamente. Agora, olha só. Eu vou pegar aqui a VI energias.dat. Olha só. Essas energias que estão aqui, ó, são exatamente, se eu não copiei errado, eu fui lá no artigo do Alexandre e coloquei elas aqui, ó. Então, elas são as energias, primeiro, a coluna da esquerda, tá vendo a coluna do lado esquerdo, que começa com 0,2? Então, são as distâncias entre os dois hidrogênios em Bohr, e a coluna do lado direito são as energias. Agora que eu estou vendo uma coisa aqui, que eu vou precisar voltar aqui, olha só, os dois primeiros valores são positivos, o resto são todos negativos, correto? Então, de 0,6 para... Acho que eu esqueci de fazer isso, ó. Então, vou ter que mudar aqui. Então é da 0,6 para cá é negativo, correto? Então, aqui eu vou ter que colocar um sinal de menos aqui. E vai atrasar um pouquinho, porque na hora que eu copiei, eu esqueci de pôr o sinal de menos. Vamos ver se eu consigo mais rápido um pouquinho. Ops. Espera aí. Espera aí que deu uma zebrinha aqui. Agora vai dar certo. Está muito lento aqui também, mas estou tentando. Vamos ver se vai dar certo. Está dando para ver que eu estou colocando sinais de menos aí? Sim. Dá para ver, né? Pronto, vamos colocar. Vai ter que ser um pouquinho lento mesmo. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui o sinal de menos. Tem que colocar. Professor, na coordenada 0,8 e 1,5 tá. Acho que tem um ponto, não? A coordenada, diga qual, por favor? A 1,5 e a 0,8. Ou é assim mesmo? Espera aí, a coordenada 1,5. A 1,5 é. Aqui O tem um sinal ponto. negativo dessa energia. Olha lá. Tá aqui. Aqui está o sinal negativo. Tá, né? Ah, tá. Tá aqui. É pequenininho, mas está aqui. Beleza.
Tá aqui sim, Lúcio, dá para ver. certo. Talvez a imagem não esteja pequena aí para vocês, Uhum. mas tem sim. Mas ficam de olho para eu ver se eu não erro alguma coisa aqui. Tá bom? Uhum. Eu estou colocando aqui. Vamos colocar, tá lento, mas está dando para fazer. Isso era bom se a gente tivesse presencial, porque a gente tivesse numa sala e todo mundo pudesse, que aí eu ia fazendo, vocês iam fazendo juntos. Mas vamos tentar ver se dá para a gente fazer assim. Tá acabando, tá acabando. Alguém sabe quantas energias tem aqui? Dá para ver quantas energias tem aqui? 26. Isso, 26. Se vocês olharem aqui, ó, então eu peguei correto, olha, 26 energias. Então as distâncias são elas aí, tá vendo? Ó? As distâncias em Bohr e as energias em Hartree. Então, estamos aí. Vou salvar aqui agora. Pronto. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um gráfico para vocês verem como é que estão essas energias. XMGrace, energias.dat. Vamos ver se eu consigo aqui fazer. Ó, acho que vai dar certo, hein? Olha aí. Dá para ver mais ou menos um pouquinho aí, que tem uma curva aí? Tá, sim. Tá. Dá Então eu sim. vou fazer o seguinte, eu vou fazer um corte aqui. Eu vou fazer um corte aqui em mais ou menos 0,5. Vou fazer um corte aqui para vocês verem a curva melhor. Eu acho que eu vou cortar até em 0, para ficar mais fácil ainda e mais interessante. Olha aí, tem o formato de uma curva de energia potencial. Uhum. Para ficar melhor ainda, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pôr aqui um step de 0,1 para ficar mais fácil da gente ver aqui, ó. Aí, ó. Agora eu vou colocar pontinhos aqui. Vamos ver se aqui se ele ajuda, que está muito lento. Ó, tá dando certo. Círculos, vamos pôr eles menores. Olha aí os pontos aí colocados aí. Dá para ver os pontos? Uhum. Sim, sim. Então, olha só, aqui, na realidade, eu teria até que tirar esses pontos que estão aqui. Deixa eu ver se ele faz de novo. Vamos ver aqui. Acho que eu posso tirar essa linha aqui, não posso? Vamos ver? Vamos pôr none aqui. Aí, ó. Pronto. O correto seria isso aí, é só mostrar os pontos. Eu não tenho a forma analítica ainda. Correto? Correto. Uhum. Mas eu vou colocar a linha só para ficar fácil de vocês verem os pontos, tá bom? Mas é como se não tivesse. E, na realidade, não tem essa linha aí unindo esses pontos ainda não. Tá bom? Beleza. E aí Fala eu que pergunto... essa... Ah, Oi? Você fala que essas linhas aí estão meio grotescas aí, né? Porque elas estão só pontos retos, né? São só segmentos isso. retos. Eles só estão ligando, né? Então, como aqui são mais separados os pontos, ó, então parece que fica uma coisa estranha, né? Aqui também. Agora, onde tem mais pontos, aí ele fica mais arredondado e a curva fica fica mais interessante a ligação entre os pontos, correto, Matheus? Correto, correto. Então, ó, é aquilo mesmo. Aqui está o step de 0,2, aqui de 0,1 e aqui de 1 em 1, ó. Ok? Aonde é que essa curva está se totando? Quando a distância entre os dois núcleos, os dois hidrogênios está muito grande, em torno de 10 Bohr, ele está se totando em torno de 0,5, não é? Isso. E aí, ó, se vocês olharem aqui, ó, está dando aqui 0. Qual é o valor que está dando? Menos 0,500. O que mais? 57, 87, 28. Isso para R igual a 10. 10 Bohr. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou somar essa energia que está aqui, ó, do 0 até aqui, ó.
qual que é essa energia? Eu vou somar essa energia que está aqui, tá vendo? Em todos os pontos, em todas as energias. Tá bom? Uhum. Essa aqui, perdão, essa aqui, ó. Que nós estamos trabalhando com essa coluna aqui, ó. O que vai acontecer? Para 10, você vai ter um shift na curva e ele vai assintotar em 0 ao invés de 0,5, se eu fazer isso. Correto ou não? Uhum. Uhum. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou dar aqui um Ctrl Z, vou dar um BG de background e vou agora pegar o seguinte, esse programinha aqui, conv.f, e vou fazer o seguinte, vou ler essas energias, que são 26 valores, e vou adicionar aquele número que estava lá, que é 0,500, alguém lembra? 557,87, né? Então vamos pôr aqui, 57,87, e acho que era 28 D0. Tá vendo? Eu estou somando aquela energia de referência, que é a energia lá do eixo do R até onde ele assintota. E aí ele vai criar um arquivo, ó, Forte89, se vocês lembrarem do Fortran. Então, eu vou compilar ele aqui, sei lá, vamos ver se tem um F77 aqui. F77 conv.f tem. Então, deixa eu rodar ele aqui. Pronto. Aí ele criou, agora, olha só, o Forte VI, o VI, né? Forte.89. Quando eu faço isso, olha aquele conjunto de energia se transformou dessa maneira e ele assenta agora em 0, ó. Se eu fizer o gráfico agora aqui, vamos pegar aqui em data. Ah, deixa eu mudar o nome lá primeiro, para senão ele não vai gostar muito. Deixa eu mudar aqui agora, move Forte.89 para, deixa eu pôr aqui, Energ.dat. Então, o Energ.dat é aquele que está deslocado da energia de referência. Então, agora, se eu vier aqui e pedir para fazer o gráfico agora, vamos ver se ele ajudar aqui. Vamos pegar aqui, vamos pegar o Energ e vamos fazer o Prot. Então, pronto, olha aí. Vamos fazer o corte aqui de novo. Vamos pegar aqui. Vou cortar aqui em 0,5. Opa, aqui, né, em cima. Aqui é 1. E aqui é 0,5. Pronto, vamos ver se ele faz. Olha aí. Um está assintotando em 0 e o outro está assintotando em 0,5. Então, a curva é a mesma. Então, se a gente colocar aqui os pontos, olha, vamos pegar aqui o outro conjunto, vamos colocar aqui quadradinho, vamos diminuir um pouquinho o intervalo. Pronto, olha aí. Esse aqui está deslocado, olha, então são os mesmos pontos, as mesmas distâncias internucleares, e as energias, elas estão deslocadas desse valor que aqui está, ó. Então, por exemplo, se eu somar esse valor aqui, ó, eu trago esse ponto para cá, esse ponto para cá, esse ponto para cá, e aqui eu vejo a curva de energia potencial da maneira como a gente espera. Então, para R grande, a energia vai para 0, ou seja, a energia eletrônica que separa os dois núcleos, do H2, no caso, do H2+, vai para 0. Então, é muito interessante eu trabalhar com esses pontos dessa maneira do que desse aqui. Mas eu posso fazer o ajuste das duas maneiras, usando tanto esses pontos aqui, como esses pontos que aqui estão. Tudo bem até aí, pessoal? Sim, sim. Agora, então, vamos poder então fazer o ajuste. Então, agora o que nós vamos fazer? Tem esse programinha aqui, ó, que é o ajuste read 10.f. Então, opa, faltou 10. VI, ajuste read 10.f. Pronto. Então, agora eu vou mostrar para vocês como é que funciona esse programinha e a prática, como é que a gente vai fazer para ajustar. E aqui, ó, a gente vai mexer nesse programinha para vocês fazerem os ajustes. Vocês vão precisar só entender o programa
O resto eu vou explicar como é que ele faz, que é esse programa mínimo. Então, seria só aqui a parte principal e essa function func_p aqui, ó. Então, vocês vão precisar trabalhar só com essas duas partes do programa. Daqui para frente, que o programa é muito grande, tem 100 e poucas linhas e 115, eu vou só explicar o que ele faz, porque daqui para baixo, ó, dessa linha que está aqui, ó, que eu estou passando o cursor, daqui para baixo a gente não vai mexer. A gente só vai mexer daqui para cima. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar a energia de dissociação do nosso sistema. Aqui eu vou colocar a energia de referência. Então, vou limpando aqui para deixar para vocês verem. E aqui ó, é a forma analítica que a gente está usando. Olha, dá para ver que é uma Rydberg de grau 10. É um polinômio de grau 10 multiplicado por uma função de amortização que está aqui, o eta. Onde o eta é exponencial de menos C1 ρ. Então, se vocês voltarem para cá, eu estou usando essa forma analítica aqui, ó, onde o n é igual a 10. Então, é um polinômio de grau 10 multiplicado por essa função de amortização. Então, vamos ver se é isso mesmo, olha. Então, aqui, menos DE. Então, se vocês olharem aqui, ó, menos DE está aqui, que multiplica. Então, vamos voltar para cá. Que multiplica 1 mais o polinômio de grau 10, olha, x1 vezes x ao quadrado, onde esse x está fazendo o papel de ρ, o x está fazendo o papel de ρ, ou seja, ρ é igual a R menos R de equilíbrio. Então, se eu voltar para cá de novo, ó, então aqui está, ó, x0, que é o xo, perdão, xo minúsculo, que é o R, e x0 é o R de equilíbrio. Então, essa coordenada x está fazendo o papel de ρ. Então, é menos DE, 1 menos C1 ρ, mais C2 ρ ao quadrado, mais C3 ρ ao cubo, mais C4 ρ à quarta, até ρ C10 ρ elevado a 10, fecha o parênteses, multiplicado por eta, onde eta é aquela função amortização, exponencial de menos C1, olha o coeficiente C1 que o Matheus até perguntou aquele dia, vezes ρ, que é o x. Então, a forma analítica vai ser f de x, que é igual ao xu, olha o sinal de negativo aqui, está aqui dentro, mais a energia de referência. Essa soma aqui, ó, é o desvio quadrático médio, que a gente falou na aula passada, e NDAT é o número de pontos que a gente está considerando para fazer o ajuste. Então, o que essa rotina function ela faz? Ela, então, ela vai ser gerado daqui para baixo os coeficientes Cs, eles vão ser jogados aqui para essa function, através dessa variável P, e aí a gente, aqui, o que a gente fez? A gente renomeou os P's para C's, para adaptar aqui para a nossa forma analítica, e aqui eu coloquei que o P1, que é o primeiro coeficiente, ele tem que ser positivo. Então, C1, quer dizer, ele pode ser negativo ou positivo, porque ele vai ser gerado pelo programa. Mas eu quero que o C1 seja positivo. Então, eu coloco o valor absoluto aqui, ó, o ABS, porque senão isso aqui não vai virar uma função de amortização, mas sim ela vai estourar, ela não vai amortizar o polinômio. Então, o que a gente vai fornecer para o programa? Então, antes disso, deixa eu dar mais umas pinceladas aqui. Opa, só um instantinho, pessoal. Que horas são? 9h15? Isso. Esqueci do recreio, hein? Grave, né? Mas tá tão bom que eu vou deixar passar. Oh, olha, eu vou fazer uma placa da pessoa mais generosa do Instituto de Física e colocar lá no ICC Central lá, para você, Matheus. Não, bacana. Vamos fazer o seguinte. Agora é 9h16, vamos dar o intervalo de 5 minutos para vocês darem uma respirada, tá bom? Tá legal. É que eu não queria interromper o raciocínio computacional lá. Tá, mas a gente vai fazer. Eu não testei, não fiz nada, nós estamos fazendo tudo aqui na marra. Então, se der algum erro, vai ser bom, que aí a gente vai aprender mais e vai ver mais e vocês vão aprender mais, tá bom? Beleza, professor. Então, eu peço só um pouquinho de paciência aí para vocês, e daqui a 5 minutos a gente volta. Então, beba uma água, faça uma caminhadinha, oxigênio, se é para a gente aguentar mais um pouquinho aí a aula. Beleza? Beleza, até 9h21. Tá, provavelmente, quando a gente voltar,
o SSH vai ter caído, porque ele, se você não ficar mexendo no teclado e na página, ele cai. Então, a gente vai ter que entrar de novo, tá bom? Tá bom. Tá bom. Então, até daqui a pouco. Então, Amanda, Ana, Lúcio, Matheus e Rafael. Até daqui a pouquinho. Até. 9h17, Matheus. 9h22, estamos de volta. É isso aí. Tá bom. Tchau, tchau.
Ok, pessoal? Ok, professor. Tá no horário aí, Matheus? Sim, ainda rolou um minutinho a mais de lambuja. Foi lá, que eu fui beber uma água também. Estava sem água Tá aqui, c- fui beber. Estava Não, seca a tá certo, garganta. tá certo. Mas é Tem que bom, né? beber Deu água uma... mesmo. Tem que beber, tem que, senão a garganta vai embora. Mas Uhum. vamos lá, né? Vamos lá, Matheus. Vamos lá, pessoal. Podemos continuar? Então, eu vou ter que entrar aqui de novo no sistema, porque ele cai. Então, vamos ter que sair aqui. Vou pegar aqui de novo. Então, só antes de eu entrar de novo lá no programa, deixa eu só fazer mais uma breve explicação, explanação do que a gente vai fazer. Então, o que o programa vai fazer? A gente tem esse conjunto aqui de pontos. Vamos pegar aqui. Opa! Podia ter usado o que você pediu ali, comentou, mas aqui vai mais rápido, Matheus. Então, tem aquele conjunto de pontos aqui, ó. Sim, sim. Tem aquele conjunto de pontos que a gente não sabe qual é a forma analítica que passa por cima deles ainda, ou sobre eles ainda. Mas aí estão os pontos, correto? A gente tem o total de pontos, foi igual a quanto? Alguém ainda lembra? 26? 26. 26. Então, agora eu quero que essa forma analítica V de R igual a menos, vamos ver se vai ficar bom aqui de novo, menos DE, opa, deixa eu fazer aqui de novo. Então, eu quero saber o seguinte, eu quero a forma analítica, vou até pôr mais embaixo aqui para ganhar mais espaço, que agora dá para fazer, deixa eu tirar aqui para ganhar espaço. Então, agora olha só, se eu pegar aqui o pincel de novo, ok, vamos ver se vai legal agora. Então, a forma analítica é a Rydberg generalizada, V de R é igual, e aqui fica menos DE, tá aqui, pronto. DE que multiplica 1 mais somatório em I, que vai de 1 até N de CI, Rho elevado a I, fechou, elevado a menos, que é o menos, C1 vezes Rho, onde esse Rho é exatamente a distância internuclear qualquer menos o R de equilíbrio. E aí, ó, o que a gente vai fazer vai ser isso aqui agora. Eu vou dizer que é a energia eletrônica lá, ab início, que a gente tem naquela do Alexander. Então, a energia 1, que foi calculada para R1 igual a 0,2 Bohr de distância, né? Então, aqui é 0,2 Bohr. Ele não quer fazer o pontinho aqui, mas vai ter que fazer. Aí. Então, isso aqui a gente quer que seja igual ao V, a forma analítica. Eu quero que essa forma analítica passe sobre esse ponto VZR1, que é igual a 0,2, está aqui. Eu quero que seja igual a isso, que é igual. Aqui vai ficar menos DE. Opa. Menos DE. Boa. Tá, tá. Menos DE tá aí. E aqui vai ficar aquele polinômio lá. Então, vai ficar assim. 1 mais somatório em I, que vai de 1 até 10, de CI, Rho elevado a I, e aqui vai ficar E elevado a menos C1 de Rho. Ok? Como Rho
é igual já até escrevi aqui. Então, quem é aqui no caso, vai ser o R1. Então, aqui vai ser Rho1. Rho1, e aqui é Rho1. Quem é o Rho1? Rho1 é o R1, que é conhecido, menos o R de equilíbrio, que também é conhecido. Por que eu falo que é conhecido? Porque a gente vai vir para cá, e aí a gente vai aqui na conjunto, a gente vai saber qual que é o R para o qual é a energia mínima. Então, se vocês olharem, está aqui em torno de quanto? De 2, está vendo? Então, esse aqui, 2 aqui, é o R de equilíbrio, a energia para o qual é a energia mais negativa. Então, esse cara aqui é conhecido, né? O R de equilíbrio. O R1 é conhecido, então o Rho é conhecido. O C1 a gente quer determinar. O C1, C2 até o C10 a gente quer determinar, mas o Rho é conhecido. O DE é conhecido. Então, as coisas que não são conhecidas aqui são exatamente os coeficientes. E aí, eu construo, né, a mesma equação. Aqui agora eu quero que a energia E2 para R2 igual a 0,4 Bohr seja igual à minha forma analítica, né? A forma analítica nesse ponto, em R2, que é o 0,4, está aqui, que é igual, de novo, menos DE, está aqui, olha o DE, e aqui agora vai ficar o quê? Vai ficar assim, ó, 1 mais somatório em I, que vai de 1 até 10, que é o grau do polinômio, de CI, Rho, agora o Rho2, olha, Rho2 elevado a I, multiplicado por E elevado a menos Rho, C1, perdão, né? C1 de Rho2. Quem é o Rho2? O Rho2 é conhecido. Ele é o R2. Quem é o R2? É o 0,4, menos o R de equilíbrio, que é 2, que a gente conhece. Então, como são 26 pontos, então eu teria mais, então aqui eu vou colocar 3 pontinhos aqui. Deixa eu melhorar aqui a caneta. Vamos ver se melhora agora. Então, quem é o 26º ponto? Seria a energia 26ª. Quem é o R associado? O R26 é exatamente, se você olhar quem é o R26, que é o último ponto, é exatamente 10 Bohr. Então, vai ser igual a 10 Bohr. Está aqui, 10 Bohr, fechou. É igual, eu quero que também a forma analítica, nesse ponto, seja igual à energia calculada. Então, no R26, está aqui, ó. Isso tem que ser igual a menos DE, está aí. E aqui vai ficar, então, 1 mais, está aqui, somatório de I, que vai de 1 até 10, está aí, de CI, Rho 26, elevado a I, e fechou, elevado a menos C1 de Rho a 26. Opa, o que ele fez aqui? Ah, bom, teve um susto. 26. Lembrando que o Rho 26 vai ser o R, o 26º R, que o valor dele é 10 Bohr, menos o R de equilíbrio. Até aí está tudo bem, pessoal? Uhum. Então, agora, o que o programa que a gente usou, que a gente adaptou para fazer o ajuste, que tem o método de Power por trás dele, que é o método de Power, vamos colocar aqui, Powell. O que ele faz? Ele fica procurando nesse conjunto de 26 equações, a 10 incógnita,
Então, são 26 equações a 10 incógnitas. Quem são as incógnitas aqui do problema? Seriam C1, C2, C3, até C10, que são 10 coeficientes. Ok? Então, o que esse programa faz? Ele chuta inicialmente um conjunto de 10 parâmetros, C1, C2, por exemplo, ele coloca tudo igual a 1, por exemplo, um chute qualquer. Ele coloca tudo igual a 1, e aí ele verifica se para essas 26 equações o lado esquerdo da igualdade seja igual ao lado direito da igualdade. Então, o que ele quer fazer? A gente vai dizer o seguinte, que a energia ab início RI menos, para qualquer um ponto, ou para qualquer uma distância internuclear, menos o valor calculado na função RI, isso aqui, para todos os pontos, então para todos os 26, então seria somatório I, que vai de 1 até 26. Aqui vou pôr J aqui, então, para diferenciar do outro lá, J. Dividido por número de pontos ao quadrado, que é 26. Então, vamos até escrever aqui, até N, que é igual a 26. Raiz quadrada. Isso é igual ao que a gente está chamando de DQM, desvio quadrático médio, seja menor ou igual a um número pequeno. Seja um número bem pequeno. Quanto menor, melhor. Ok? Então, o que ele fica fazendo? Para cada conjunto de 10 Cs, 10 coeficientes que ele chuta, né, ele vai, calcula o desvio quadrático médio e verifica qual é o número. Se for um número pequeno, ele mantém. Aí ele incrementa esses coeficientes em torno desses chutes que ele deu, faz o cálculo novamente, né, do desvio quadrático médio e verifica se o número é menor ou maior. Se for menor, ele mantém os Cs atuais em detrimento dos Cs anteriores. Então, ele fica fazendo isso até você ter um número muito pequeno, sei lá, da ordem de 10 a menos 6, 10 a menos 4, 10 a menos 5, dependendo da unidade de energia com que você esteja trabalhando. Ok? Então, o programa vai fazer exatamente essa busca que a gente acabou de comentar aqui. Ficou mais ou menos claro, pessoal? Ficou. Ficou? Rafa, como é que ficou isso aí, Rafa? Tudo certo. Minha única dúvida que eu tenho é do por que é um n quadrado ali embaixo, ao invés de só n. A n é quadrado, porque a raiz pega ele também. Porque, na realidade, você pega essa diferença, essa é como é a definição de desvio quadrático médio. Ou seja, você pode fazer o cálculo também sem ser dividido por n ao quadrado também. Você pode fazer das duas maneiras. Mas esse é um erro muito conhecido e ele, de certa maneira, vai te dar uma direção melhor de como calcular os coeficientes. Então, é só você poderia pegar a definição do desvio quadrático médio, que é dividido por n ao quadrado, ou, às vezes, você não precisa nem pegar por n ao quadrado, que é um outro tipo de desvio. Ah, e desculpe, aqui é ao quadrado, Rafa. Senão não é desvio quadrático médio. Ok? Aqui é um quadrado. Ficou claro, pessoal? Ah, tá certo. Por que tem que ser o quadrado? Porque essa diferença pode ser positiva ou negativa. Então, para você não ficar somando, subtraindo, depois subtraindo e somando, então você vai sempre somar as diferenças se você levar ao quadrado e tomar a raiz. Então, você pode escalonar aqui por n ao quadrado ou não, e você vai ter condições de determinar os melhores Cs. Inclusive, até outros tipos de erros, de desvios, você pode pegar também para calcular
ou colocar como critério de convergência na busca dos seus Cs. Então, aqui a gente optou por pegar esse desvio quadrático médio, que é escalonado por n ao quadrado no denominador, dentro da raiz quadrada, porque ele vai, de certa maneira, controlar mais o erro, e ele, dependendo do valor do n, só para te mostrar que quanto mais pontos você pegar, menor vai ser o desvio que você vai ter, e você pode ter um ajuste melhor. Então, nesse caso, a gente pegou o desvio quadrático médio pensando nisso. Mas, repito, a gente poderia ter pego outro tipo de desvios para usar como critério de convergência. O importante é que entra essa diferença aqui entre a energia ab initio, que vem da solução da equação de Schrödinger, né, menos o que você determina com a forma analítica, para um determinado conjunto de Cs, ou de parâmetros que compõem essa forma analítica. Tá bom, Rafa? Tá legal. Mas legal, foi bom você ter perguntado. Como isso aqui é um número grande, né? Quanto maior, vai dar um erro menor. Então, você tem uma maneira de escalonar o erro mais rápido, também colocando como desvio quadrático médio, ou seja, o desvio médio ao quadrado dividido por n ao quadrado, que é o número de pontos que você considera no seu ajuste. Ok? Ok. Então, vamos agora em frente lá para o programa de novo, ok? Vou ter que pegar aqui, vou ter que abrir de novo aquele programa. Então, vou fechando aqui. Vamos aqui agora para o Mobax. Vamos ver se a gente consegue fazer. E hoje, assim que eu terminar a outra aula, que é em seguida essa, eu vou disponibilizar já esse programinha para vocês aí na página nossa, tá bom? Tá ótimo. E aí vocês já podem tentar compilar ele. Vocês estão vendo aí o SSH, pessoal? Sim. Estão vendo, né? Então está na página aí do SSH. Então estou entrando de novo, deu certo. Vou pôr aqui CD Gargano. Então eu já coloquei aqui ajuste. Pronto. Então aqui agora é o seguinte. Dentro de energ.dat são aquelas energias onde a energia de referência é zero para R tendendo a infinito. E agora eu vou adaptar o programa para esse cálculo que aqui está, para fazer o ajuste dessas energias. Então eu venho aqui. Então aqui ele vai pedir para a gente, quando a gente rodar, entre com o valor do R de equilíbrio. A gente vai digitar o R de equilíbrio, então a gente vai precisar do R de equilíbrio. O número de parâmetros para ser otimizados, que como é uma readback de grau 10, vão ser 10. Depois ele vai direcionar isso para quem? Ele vai falar assim, entre com as distâncias e energias, porque ele precisa de ter conhecimento das energias e das distâncias. Então aqui o número de NDAT vai ser igual a 26, e o arquivo que a gente vai digitar vai ser o arquivo onde estão essas energias e essas distâncias. Então, é aquele energ.dat. E aqui a tolerância. Tolerância, que está aqui, ó. Tolerância, se você voltar para cá, ó, vai ser exatamente o quanto que a gente quer que seja pequeno o desvio quadrático médio. Então, a gente pode pôr um número muito pequeno, mesmo que o programa não consiga atingir esse critério, mas ele vai fazer o melhor que ele pode dentro desse critério. Tá bom? Combinado? Certo? Basta que seja um número bem pequeno. Isso é o importante, seja isso. E aí, ele vai, então, para func. Antes de ir para func, ele vai jogar todos os coeficientes, os 10 coeficientes aqui nesse arquivo chamado final read. Então, ele vai jogar todos os coeficientes que ele ajustou aqui. E aí, aqui está onde a gente coloca a forma analítica. Então, aqui, ó, se eu coloquei uma forma analítica de grau 10, olha aqui a readback de grau 10, olha. Então, eu preciso de 10 coeficientes. Se eu tivesse uma readback de grau 6, eu teria que ir até aqui, ó. Até aqui de 6. Só pegaria essa parte aqui de cima. Se fosse grau 4, eu iria até aqui, grau 4. Se colocasse em grau 3, eu iria até aqui, ó. Então, dependendo do número do grau que você coloca, então você tem que escalonar, né, de acordo com o que você quer aqui.
Então, agora vamos fazer o seguinte. Vamos voltar para cá. Vamos ver que eu preciso colocar a energia de referência, ó, a energia de dissociação, perdão. Então, vamos tirar essa linha aqui para não confundir vocês. Pronto, tirou. Agora eu preciso voltar aqui agora um pouquinho. Vamos salvar aqui. Opa. Já sei o que está acontecendo. Opa. Agora ele vai. Na realidade é isso aqui, ele deve ter criado um arquivo, esse arquivo aqui, o swap, olha. Então vou ter que remover ele, foi porque quando caiu a linha, e aí ele cria esse arquivo aqui para salvar o seu programa, e aí toda vez que eu for fechar, ele vai perguntar se eu não deletar ele. Pronto, deletei, ele é um arquivo escondido que começa com ponto. Pronto, agora eu posso fazer direitinho. Então vou pegar aqui, ó, a energ.dat. Então, vamos anotar aqui umas coisas importantes para fazer o ajuste. Primeiro, o R de equilíbrio. O R de equilíbrio é em torno de 2, correto? Olha, onde a energia é mais negativa. Então, o R de equilíbrio é em torno de 2 Bohr. A energia de dissociação é esse valor que está aí, ó. 0, vou anotar aqui, 0,10, 20, 55, 47, 39. Vou colocar esse valor lá. Então, e nós temos N igual a 26. São 26 distâncias internucleares e energias associadas. Energias eletrônicas associadas. Então, vem aqui, ajustes, coloco aqui, abro ele, venho aqui agora e forneço essas informações para o programa. Então, primeiro aqui o DE. O DE, vamos colocar aqui o valor do DE que a gente tem lá no conjunto de energias. Ele é 0,10, 20, 55, 47, 39. Olha aí, 39 D0. Vamos tirar esse D0 que está aqui. Pronto, basta um, né? Então, a energia de referência, ele está se totando em 0, correto? Estão lembrados disso? Então, aqui fica 0, ó, a energia de referência é 0. Então, o que é a forma analítica? A forma analítica vai ser o Rydberg de grau 10, está aqui, mais a energia de referência. Está vendo que eu coloquei aqui positiva a energia de dissociação. Mas aqui na expressão tem o sinal de menos, olha. Vou até escrever ele de novo, ó. Pronto, para vocês verem. E aí, ele traz esses coeficientes que foram feitos lá com o método de Power, substitui aqui no XU, e depois aqui ele constrói a FX. Aí ele constrói aqui, ó, a soma, essa soma que está aqui, ó. Essa soma que está aqui da diferença da energia ajustada com ab initio. E aí ele calcula aqui, ó, desvio Funk, que é a raiz quadrada da soma dividido por DAT. Poderia ser DAT ao quadrado também. Aqui eu coloquei DAT, tá vendo? E poderia estar N ao quadrado ou N. Importante que esteja dentro da raiz. E aí é o DQM. E aí, então, ele vai colocar na tela do computador o DQM que ele vai calcular para esse ajuste que a gente está fazendo aqui, que é um Rydberg de grau 10, usando as 26 energias do Alexander. Então, vamos salvar isso que a gente fez aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer um primeiro ajuste aqui. Vou compilar. Fortran. Vamos ver se o F77 ele aceita. F77. Então, vou compilar aqui o programa em Fortran. Então, está aqui, copy. Pronto. Vamos ver se ele ajusta. Tá, ele deu um warning aqui, mas eu já sei por que ele deu um warning. Então, não foi um erro de compilação, foi um warning. É porque dentro do programa tem esse pause, e porque quando ele termina de fazer o cálculo, ele dá um stop no programa, aí você tem que dar um no enter para ele continuar. Mas a gente pode tirar esse pause, esses dois pauses que tem aí, ou a gente pode deixar sem problema nenhum. Eu vou deixar. Ele, quando você compila, ele cria por default o A.out, que é o executável.
Então, aqui o A.out é o executável. Ó. Então, eu vou rodar o programa. Então, eu vou pôr ponto barra, A.out. Aí ele vai pedir, olha, quem é o R de equilíbrio? 2BO. Tá aqui, ó, 2BO. Coloquei. Entre com o número de parâmetros a serem minimizados. O número são 10, porque é um readback de grau 10. Entre com o número de distâncias e energias. São 26 energias e distâncias internucleares. Entre com o nome do arquivo onde ele vai ler essas energias. Então, se vocês lembrarem aqui, ó, é o ERG, esse cara aqui, ó, eneg.data. Dá um pouco. Foi agora. E agora é o seguinte, o chute inicial, ele está perguntando, você quer que dá o chute inicial dos coeficientes para ele começar a fazer os ajustes aleatório ou quer que lê de um arquivo? Eu vou colocar como aleatório primeiro, vou pôr 0 aqui. Aí depois que a gente tiver uns coeficientes iniciais, aí eu peço para ele ler a partir desses coeficientes iniciais para melhorar mais ainda o ajuste. Tá bom? E aí, vamos agora para a tolerância, que é aquele que é o critério de convergência que você quer que ele atinja. Eu vou colocar um número bem pequeno, é elevado a -9. Provavelmente ele não vai chegar nesse valor aí, mas ele vai fazer o melhor que ele pode para atingir essa tolerância aí. Vamos ver se está certo aqui, vamos ver se não dá erro. Não ficou bom, tá dando ele não tá dando um infinito aqui, alguma coisa estourou. Não é o número. Oi? O erro tá dando, não é o número, provavelmente é uma divisão por 0. Isso, alguma coisa aconteceu aí que não está ficando legal. Vamos ver se a gente acha o errinho aí que está acontecendo. Professor, Oi? só querendo avisar que já são 9h50, eu não sei Gente, se você vai dar aula para o pessoal lá de REC. Exatamente, Ana, obrigado. Pessoal, a gente vai continuar na próxima aula e eu vou já colocar o programa disponível, assim que eu terminar a outra aula, eu coloco ele disponível para vocês. Se vocês quiserem ir tentando, vendo aqui pela filmagem da aula, vocês podem ir tentando, de repente vocês até descobrem o que está dando errado aqui. Tá bom? Tá bom, professor. Eu vou passar para vocês todo esse arquivo que está aqui, ó, com as energias, com tudo que está aqui. Depois eu vou fazer a segunda parte, que é testar o ajuste, ver o ponto a ponto se estão bem ajustados. Tá legal? Tá ótimo, professor. Pessoal, então eu peço desculpas, mas infelizmente eu tenho que ir mesmo, tá legal? Agora que a coisa estava esquentando, mas é assim mesmo. Então deixa eu fazer o seguinte, eu vou sair aqui para dar certo. Aqui não, aqui eu vou cancelar, vou deixar. Vou agora só pedir para desgravar a aula. Ana, muito obrigado por ter avisado, senão eu ia ficar num desespero aqui, num apuro. Tranquilo, professor. Parei a gravação.